funções, ele é superintendente do controle externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. E doutor Carlos Oliveira, advogado. Por favor, doutor Carlos. E como nosso mediador, por favor, Fabrício Balieiro. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui, ter ficado pós o coffee break. Como no primeiro painel nós falamos de captação de recurso, que é a parte boa, legal, né? Chegou o dinheiro. Agora é a hora de fazer a prestação de contas, que é fundamental, viu, gente? Eu já passei desse lado da história de ter que tomar recurso e depois prestar conta. Prestar conta, se não for bem feito, dá dor de cabeça. E aqui nós estamos com o doutor Pedro, o doutor Carlos, que vai dar uma pincelada nessa situação para a gente. Com a palavra, Pedro. Pessoal, uma boa tarde a todos. É uma satisfação estar presente aqui nessa tarde para falar um pouco daquilo que nós lidamos no dia a dia no órgão de controle externo, no Tribunal de Contas, em relação ao volume de recursos e a forma como municípios, empresas, entidades do terceiro setor realizam com os recursos públicos, né? A minha fala vai ser dividida em 3 momentos. Eu prometo ser breve, tendo em vista o avançar da hora. Eu vou falar um pouco do cenário nacional, da utilização de recursos públicos e, finalmente, de como é a visão atual do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais quanto às prestações de contas e, principalmente, quanto ao comportamento do controlador em face do gestor. Para vocês entenderem um pouco de como a minha linha de pensamento como superintendente de controle externo foi construída, talvez seja interessante mencionar um pouco do meu passado. Eu já tenho 13 anos de Tribunal de Contas, hoje nós estamos na Superintendência de Controle Externo com mais de 400 auditores para cuidar do Estado inteiro. Mas antes disso, antes de entrar no Tribunal de Contas, eu atuei como advogado de municípios. E essa experiência, talvez, tenha sido fundamental para moldar a minha forma de ver como um controlador deve se portar perante o seu jurisdicionado. Porque a realidade é que, quando você coloca o pé no chão, quando você gerencia recursos, quando você é do Poder Executivo, você tem inúmeras dificuldades que um controlador sediado aqui na Raja Gabagda, em Belo Horizonte, num prédio maravilhoso, não vai saber. O dia a dia dos municípios é muito diferente do que o que a gente vê dentro de um órgão com 2 telas para cada servidor, com vaga de garagem, ar-condicionado. A realidade mineira não é essa. Pessoal, vamos lá. A gente está situado no 5º maior país em extensão territorial. Isso todo mundo já sabe desde as aulas de geografia. Mas, mais do que isso, se a gente pega essa extensão territorial e a gente olha como ela está distribuída, a gente vai ver que o Brasil tem uma longa extensão territorial de forma vertical. E isso proporciona situações das mais diversas, porque as zonas climáticas do Brasil são de diversas ordens. Vocês podem estar se perguntando, por que ele está falando disso em prestação de contas? Gente, olha só, a gente há 2 semanas já enfrenta problemas com a situação das chuvas no Rio Grande do Sul. Se a gente volta 3 meses atrás, a gente vai ver que no Nordeste, a região Nordeste estava enfrentando a pior crise de seca dos últimos 40 anos. Imaginem como é lidar com situações dessa natureza para formuladores de políticas públicas. Isso é de uma dificuldade da maior ordem, porque você tem realidades distintas, você tem necessidades distintas, e você precisa atender com os parcos recursos públicos que nós temos cada uma dessas necessidades. Ou seja, as demandas da população são imensas, e a forma de resolução, de enfrentamento dos problemas são das mais difíceis possíveis, principalmente considerando um cenário em que nós temos polarizações muito grandes, que muitas vezes focam em si mesmo e não na resolução dos problemas. E uma das grandes formas de resolver essas situações, ou essa pluralidade de
de situações caóticas na política pública é justamente a divisão do Estado em ou uma federação ou um Estado unitário. Nós optamos por um modelo de Estado federal, com Estados-membros e com municípios, cada um com suas competências, de modo que municípios e estados vão, então, saber definir qual a melhor política pública ou qual a melhor alocação de recursos para o seu território específico. Pedro, que beleza, que maravilha! Será que é assim que funciona na prática? Então, será que, de fato, nós temos municípios, estados, a União, cada um preocupado com a sua competência? Bom, você pega a Constituição Federal, é isso mesmo que está escrito. As competências muito bem divididas e os estados, municípios e a União com a sua competência bem definida. Para isso, pessoal, e aqui já caminhando para o segundo momento, é necessário conferir autonomia para esses entes, que eles consigam realizar as políticas públicas de uma forma ideal, que eles consigam atender às necessidades da população. Vocês pegam lá na Constituição, você vai ter a independência dos poderes, a autonomia das 3 esferas federativas, mas, de novo, eu pergunto, será que, de fato, os municípios, e aqui me permitam focar nos municípios, porque a gente mora é na cidade, e é na cidade que estão os nossos maiores problemas. Será que os municípios, de fato, eles possuem essa autonomia no contexto atual? Vejam só, eu lembro muito bem quando eu tirei carteira de motorista, e eu fiquei muito feliz, e aí meu pai falou assim, tudo bem, mas você só vai ser independente quando você tiver o seu próprio dinheiro, quando você tiver a sua própria casa, se você souber cuidar da sua vida. Enquanto você morar nesse terreiro aqui, só tem um galo que canta e sou eu. Você é pintinho aqui. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque não adianta simplesmente falar que o município é autônomo, que o município é independente, se ele não tem recurso para se manter independente, recurso para se fazer independente. Se ele tem que toda hora chegar com o pires na mão, para o Estado, para a União, falar, olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um retroativo, eu preciso celebrar convênio, de uma transferência fundo a fundo, de pegar uma operação de crédito. Não adianta. Então, pensando nisso, o que a Constituição veio e falou assim, olha, o município tem os seus impostos próprios. Mas eles não são suficientes. Então vamos trabalhar com a repartição de receitas. 50% do IPVA vai para os municípios. 25% do ICMS também vai para os municípios. Mesmo assim, não foi suficiente. Vamos criar fundos, então. FPM, Fundeb, FPE. Vamos pegar esse bolo de recurso federal e distribuir para estados e municípios. Não foi suficiente. E aí começam a surgir instrumentos infraconstitucionais. Chegam, por exemplo, os convênios. Hoje, na grande maioria dos municípios mineiros, os investimentos que são realizados são custeados com recursos de convênios. Aquelas transferências obrigatórias, elas, na grande maioria dos municípios, servem para bancar as despesas ordinárias do município. Tanto que, quando o Estado de Minas Gerais, há poucos anos atrás, suspendeu o repasse de ICMS e Fundeb dos municípios, não foram os investimentos que deixaram de ser realizados, mas foi a folha de pagamento dos servidores que foi afetada. Porque os investimentos, sua grande maioria, estavam sendo custeados com convênios. E a folha de pagamento, principalmente da educação, estava sendo custeada com transferências obrigatórias, transferências constitucionais, em sua grande medida. Ainda assim, os convênios ainda são extremamente complexos, com prazos, certidões, cumprimento de limites. E, mais uma vez, o Constituinte avançou e decidiu flexibilizar algumas regras. Surgem, então, ou crescem de tamanho, melhor dizendo, as chamadas emendas parlamentares, que muitas vezes, sim, são formalizadas por meio de convênios, mas nem sempre. Porque nós temos também as chamadas transferências especiais, transferências essas que chegam com poucas amarras para os municípios, mas ainda assim com algumas vinculações previstas na Constituição. Para vocês terem uma ideia, em termos de transferência de recursos da União para os municípios, de 2014 até 2024, não estou falando até o final desse ano, obviamente, estou falando até essa data de maio, a gente já teve um aumento de 100 milhões para 200 milhões até o meio desse ano. A tendência, então, é que quadruplique em 10 anos a transferência de recursos da União para os chamados entes subnacionais.
Pessoal, de onde vêm esses recursos, então? De onde vêm os recursos de convênios? De onde vêm os recursos das emendas parlamentares? Eles podem vir de duas formas. Ou de um endividamento da União e do Estado, ou então dos impostos cobrados pela União e pelo Estado. Se você pega o endividamento, o que nós temos, na realidade, é uma postergação. Né? Eu postergo a arrecadação tributária para um momento futuro. Eu me endivido, mas eu vou ter que pagar essa dívida no momento futuro. Como que eu pago essa dívida? Ou com uma nova dívida, com um novo empréstimo, ou com recursos arrancados do povo, se eu posso assim dizer. E pensando nessa lógica, e aí partindo para o terceiro ponto, se esses recursos que vão ser utilizados para custear os convênios para os municípios, para dar base para as emendas parlamentares, eles vêm do povo, é necessário que nós tenhamos regras muito bem definidas para chancelar ou para verificar se a aplicação desses recursos, de fato, ela tem se dado de uma forma legal, ou pelo menos se o objeto tem sido cumprido. E, bom, quais regras seriam essas? Quando sobreveio, principalmente, a antiga lei de licitações, a Lei 8666, nós tínhamos regras em termos de contratos extremamente rígidas, porque viemos de um período de obscuridade na prestação de contas. E, a partir daí, todo o ordenamento jurídico administrativo do nosso país foi moldado com base na desconfiança. Então, você precisa ter uma conta bancária exclusiva para movimentar os recursos do convênio. Você não pode realizar pagamento em espécie, porque se realizar pagamento em espécie, eu não sei para quem você pagou. Ah, não, mas eu paguei para o fulano de tal, ele me deu um recibo. Não interessa, eu não consigo ver, então eu presumo que você fez esse pagamento de forma equivocada. Você precisa ter nota fiscal de tudo, você precisa ter recibo de tudo. Se o seu processo licitatório, quando era de papel, não for devidamente carimbado e numerado, você vai ter problema com o Tribunal de Contas. Eu já tenho 13 anos de Tribunal de Contas e eu já vi gestores serem multados porque o processo licitatório não estava numerado de forma adequada. E quando eu, na minha ingenuidade, recém-chegado no tribunal, fui questionar, mas está sendo multado porque não numerou o processo de forma adequada? Assim, porque ele pode inserir documentos, inserindo documentos, ele vai levar à fraude no processo licitatório. Pessoal, isso pode acontecer? Pode. Isso acontece? Acontece. Mas é a regra? Não, não é a regra. Então, eu estou acabando por tratar todos os gestores, ou colocando na mesma vala comum, todos os gestores, partindo do pressuposto de que todos os gestores eles vão cometer uma ilicitude. E isso não é a forma como se espera, ou que se espera de um gestor na atualidade. De modo que, e aí caminhando já para o encerramento dessa minha fala, que quando a gente analisa a transferência de recursos hoje por meio de convênios, o que se espera de uma prestação de contas é, sim, que ela seja formalizada, que ela cumpra as regras previstas na legislação, que ela demonstre o efetivo cumprimento do objeto, mas que também o órgão de controle saiba distinguir os casos de erros dos casos de fraude. Porque, vejam só, no processo de controle, eu, enquanto unidade técnica, posso fazer um relatório técnico e errar. Se eu erro no meu relatório técnico, qual que é a minha penalidade? Nenhuma. O conselheiro vai votar naquele processo e vai desconsiderar o meu relatório. Vida que segue, vou dormir tranquilo naquele dia. Se o conselheiro errar no voto dele, o que vai acontecer? Recurso. Tribunal pleno vai apreciar. Acontece alguma coisa com o conselheiro? Nada. Tribunal pleno errou, vamos para o judiciário. Juiz erra, também tem recurso para o TJ. TJ erra. Todo mundo dorme tranquilo, menos o pobre do gestor que está lá na ponta. Menos o pobre do gestor, que ele está lá com problema o tempo inteiro. E por isso, gente, se nós adotarmos uma linha que era adotada até o passado, de que todos os gestores, de que todos os erros em uma prestação de contas são dignos de multa, de sanção, de levar à forca, de levar na guilhotina, pessoal, o efeito colateral disso é afastar os bons gestores da política. Porque os maus gestores,
eles têm a consciência, ou pelo menos a expectativa, de que eles não serão pegos por quaisquer órgãos de controle. De modo que eles continuarão cometendo seus atos ilícitos. E a gente sabe disso, e a gente tenta, de todas as formas, coibir esse movimento. Agora, os bons gestores, eles vão de duas uma. Ou se afastar da política, ou então vão passar a adotar cada vez mais meios extremamente burocráticos para se precaver. E adotar meios extremamente burocráticos nem sempre é o melhor para a população. Imaginem que vocês hoje estão sentados na cadeira de prefeito de um dos municípios do Rio Grande do Sul. E o seu município está alagado. Aí, na hora que você entra lá no Tribunal de Contas, você precisa fazer uma aquisição de recursos de manutenção, de alimentos, de medicamentos, você entra lá no relatório estatístico do Tribunal de Contas e vê lá, multas por dispensa de licitação por emergência sem configurar a emergência. Aí está lá, o Tribunal de Contas aplicou mais de 5 milhões de reais em multas por dispensas por emergência de forma ilegal. Aí você bate o olho naquilo e diz, meu Deus, eu posso realizar isso, mas eu estou com medo de realizar isso, porque o Tribunal de Contas já aplicou mais de 5 milhões de multas só no ano passado disso, em relação a isso. O que é o Covid? O que eu faço, então? Bom, se eu tenho a opção de fazer a dispensa por emergência ou licitar, eu vou licitar, porque, pelo menos, no final do dia eu vou dormir tranquilo. E quem que é o prejudicado na história, gente? É a sociedade. É a sociedade. Ou seja, o que, na minha visão, os órgãos de controle precisam ter em mente daqui para frente é que erro se combate com orientação, com recomendação, com apontar o caminho adequado, e fraude sim. Fraude se combate com duras sanções e com remédios para evitar que aquela fraude venha a se perpetrar novamente por outros gestores. Se nós pegarmos hoje a formação acadêmica dos servidores do Tribunal de Contas, todos, 100% dos servidores do Tribunal de Contas hoje, eles têm nível superior. Mais de 90% têm pós-graduação. Eu diria que uns 30% têm mestrado. Agora, vai pegar no município. Vai pegar no município. Vai ver como é que é essa realidade no município. Por isso, gente, se eu abro a Constituição do Estado de Minas Gerais, eu vejo como objetivo do Estado de Minas Gerais auxiliar os municípios, principalmente os de pequeno porte. Essa é uma atribuição do Poder Executivo? Não apenas. Essa é uma obrigação do Estado. E o Tribunal de Contas é um órgão do Estado. E sendo o Tribunal de Contas um órgão do Estado com capacidade intelectual, acadêmica, prática, para compreender as dificuldades da administração municipal, ele tem não o direito, não a faculdade, mas o dever de capacitar os gestores públicos e saber distinguir uma situação da outra. E é por esse motivo que, eu diria que há pelo menos 2 anos, a área técnica do Tribunal de Contas tem tentado evitar, a cada momento, a chamada processualização das situações envolvendo licitações, envolvendo compras municipais. Por quê? O nosso interesse é detectarmos eventuais erros no procedimento licitatório, eventual superfaturamento antes da celebração do contrato. E virar para o município e falar assim, amigão, dá uma olhada nisso aqui. Às vezes está passando despercebido. Nós detectamos. É isso mesmo? Para dar chance para o município falar o seguinte, não, eu me equivoquei. Quer ver uma situação muito comum, gente? Aquisição de equipamento de TI, computador, celular. O cara que faz o termo de referência no município para aquisição de TI é o mesmo que vai fazer da merenda escolar, é o mesmo que vai fazer do carro, é o mesmo que vai fazer da obra. O cara, às vezes, não sabe. E é normal, a gente não sabe. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a especificação de um computador da Dell, do computador da Lenovo, e vai fazer uma mistureba ali no termo de referência. É essa a realidade. E fazendo essa mistureba no termo de referência, ele, sem querer, vai acabar induzindo a licitação para um computador específico. Sem querer. Pode ser por querer? Pode, mas a maioria das vezes não é. Então, o Tribunal de Contas ele se antecipa e fala, olha, essa sua licitação, ela, a princípio, está direcionada. Você quer manter ela? Vai fazer dessa forma? Em mais de 90% dos casos, o município diz, não, eu vou corrigir. Beleza, corrige, vida que segue. Como é que era há 4, 5, 6 anos atrás? O Tribunal de Contas identificava a situação,
representação da unidade técnica. Aí já fica aquele fantasma em cima do gestor lá, assim, pode ser que você seja multado, pode ser multado. Não, não vai ser, vai ser. E aquilo deixa no gestor um medo de agir até a decisão final. E isso sem contar os impactos políticos, né? Sem contar os impactos políticos. E, a partir daí, vem o tribunal, daqui a 3, 4 anos, e fala assim, não, estava certo, estava certo. Você me desculpa, estava certinho, pode continuar. O cara já perdeu 10 anos de vida, já, gente. Então, onde eu quero chegar? Na análise de prestação de contas hoje, a gente caminha muito mais para um sentido de identificar o erro e tentar corrigi-lo a tempo, do que simplesmente apenar o gestor e não ver esse dinheiro de volta. A aplicação da pena, a aplicação de multa pelos órgãos de controle é uma falha de controle. Significa que o controle não agiu a tempo. Agora, isso tirando os casos de dolo e de fraude. Os casos de erro, eles precisam de orientação. E é isso que a gente busca no dia a dia. Na análise de prestação de contas, identificar o que é fruto de erro e tentar reverter esse processo ou trabalhar para que esse erro não aconteça novamente, do que simplesmente sancionar e vida que segue. Eu agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição. Gente, mas a fala do Pedro é muito em cima do que a gente vive. Quem é gestor público aqui percebe isso claramente, que a gente tem a vontade de fazer, às vezes, atropela algumas questões técnicas, mas não é por má vontade, não é por dolo, é por, às vezes, descumprimento de alguma questão mínima que seja, mas gera uma dor de cabeça tão grande, gera uma preocupação para você tão grande. Ouvir isso de um servidor do Tribunal de Contas é um ânimo, uma alegria. A gente fica muito mais tranquilo de poder fazer novos convênios. Vou passar a palavra agora ao Dr. Carlos, que vai explanar mais sobre a questão da prestação de contas. Boa noite, pessoal. Vou ficar em pé, porque o advogado tem fornicação se ele ficar sentado, sabe? E me deixaram junto com o senhor no palco sozinho. O senhor sabe tanto que advogado gosta de falar, né? Agora, só pegando um adendo naquilo que o nosso colega acabou de dizer, a forma de você não ter dor de cabeça na hora de prestar suas contas ao TCE, ao Ministério Público, ou quem quer que seja, sabe como é? Contratando uma boa assessoria jurídica. Então, é por isso que eu apresento a vocês, eu dei uma apresentação jurídica, uma apresentaçãozinha também, por gentileza. Meu nome é Carlos, eu sou sócio proprietário da Gonçalves de Oliveira, Sociedade de Advogados. Nosso escritório está indo no curso desde 2014. A nossa unidade é aqui, na Rádio Agabag, também aqui pertinho. Nosso foco é empresarial, trabalhamos para grandes empresas do setor. Inclusive, prestamos serviços à PH, a Sinarco, que são as patrocinadoras do evento. Contamos com profissionais das mais variadas ciências jurídicas, civil, administrativo. E nós estamos aí diante desse tema, que é um tema complexo, e, de fato, ele traz essa preocupação, desde que o processo não seja acompanhado desde o início da forma correta. Um breve histórico: eu sou formado na Pontifícia Universidade Católica de Minas, também fiz pós-graduação por lá, mestrando por lá também. Então, eu sou um filho da PUC, de uma das cidades mais belas do estado de Minas Gerais, com todo devido respeito às demais. Eu sou da querida Arcos. Quem não conhece, fica no centro-oeste do estado, terra do calcário, lugar rico, de muitas pessoas boas, e está começando o REUB. Está começando o REUB. Só apertar aqui, né? Bom, quando o advogado começa a falar e aparece letras miudinhas assim, de artigo às 6h25 da tarde, todo mundo pensa assim, pô, esse advogado vai falar de artigo a essa hora? Mas eu penso o seguinte: todo advogado ou profissional do direito que sabe artigo de cor, tome um certo cuidado, porque ele está gastando a capacidade intelectiva dele com decoreba. Ele não tem tempo para pensar. O advogado ele tem que pensar. O advogado ou profissional do direito, ele tem que contextualizar e não decorar. Por isso que eu trago, não sei se nem vai dar para ler, só para orientar.
e a gente não ficar perdido no tema que a gente se propôs a discutir. Então, o artigo 145 do decreto de 93.872 de 1986, ele é novinho, diz que, em outras palavras, pegou dinheiro emprestado, pegou dinheiro do Estado, em qualquer de suas concepções, tem que prestar conta. Ah, Carlos, peguei R$1 do Estado, tenho que prestar conta? Sim. Eu peguei R$100 mil do Estado, eu tenho que prestar conta? Sim. A penalidade minha, se eu peguei R$1 e não prestei conta, é a mesma que se eu pegar 100 mil e não prestar? Sim, porém, em graus diferentes. Se abrirmos o Código Penal, de curiosidade aqui, eu acho que todo mundo já deve ter aberto, só de curiosidade, né? Toda pena tem uma fixação de um mínimo e de um máximo. E essa fixação de mínimo e máximo é exatamente para isso. Em cima do fato considerado típico, é que se imputa a pena ao cidadão. Então, se pegou R$1, é considerado falha mínima, se aplica a pena mínima. Ou, se ele pegou R$100 mil e não provou, pena máxima e aí por diante. A lógica é mais ou menos essa. Bom, tá também na Constituição, artigo 70, diz a mesma coisa. Pegou dinheiro, tem que prestar contas ao jurisdicionado. Agora, aqui eu só tenho apenas uma divergência conceitual. A tomada de contas tem que ser anual e utiliza-se uma ferramenta. Alguém sabe a ferramenta que utiliza para prestar contas? Junto à TCE? Chama-se SICOM. Já tentaram funcionar o SICOM? Já tentou? É fácil? Ninguém entende. Até ia aproveitar o Pedro aqui para ele explicar para a gente como é que funciona o SICOM. Ele passar no dia inteiro, ele acha que não ia conseguir explicar para a gente como funciona o SICOM. Inclusive, é possível você mandar um arquivo para o SICOM com um dado apenas para cumprir um prazo, e aí, meses depois, quando você consegue, de fato, fechar as suas contas, você substitui esse arquivo por outro, que é o arquivo correto. Então, você não perdeu o prazo lá atrás e veio preencher com o arquivo correto posteriormente. Eu acho isso um atraso, mas é possível se fazer isso. É uma fraude, mas é possível. O próprio sistema permite que seja feito. Bom, dentro do propósito, o que eu pensei em trazer para a gente discutir? Que seria a tomada de contas especial. Advogado adora aquele que não presta. Por que eu não adoro aquele que não presta? Porque isso aqui é quando... Uma frase que eu vou dizer aqui agora que só mineiro que entende. Tomada de contas especial é quando o trem deu zebra. Fale essa frase em qualquer outro estado do nosso país, você vê se alguém vai entender. O trem deu zebra. Ou seja, houve alguma coisa, alguma irregularidade no processo que impediu a perfeita prestação de contas. Agora, onde começou esse erro? O Pedro falou uma coisa interessante, que o fato da administração pública ser dessertorizada facilita a gestão. Ok. Porém, essa dessetorização ou separação em setores, ela não pode ser dissociada, ela tem que ser una. O setor de licitação, tem alguém aqui de licitação ou não? Não, né? Mas, muitas das vezes, chega para o setor de licitação um termo de referência para se licitar. O gestor ou o dono daquele termo de referência não acompanha a licitação. E procura-se aquele, e como pregoeiro, muitas das vezes ele não tem a noção do que se pretende fazer com aquela compra, ele busca o menor preço ao município. E aí começa aquele jogo, até alcançar o menor preço. O pregoeiro sai satisfeito, porque ele fez um bom trabalho para a gestão pública, ele economizou. Mas essa economia que ele trouxe favorecerá a execução daquele contrato? Ele não sabe dizer isso. Aí chega para o gestor uma empresa que não tem a menor capacidade de execução daquele contrato e onde o licitante aproveitou apenas do desconhecimento do pregoeiro e do favorecimento econômico. Ele entra no município, não presta o serviço via de regra,
recebe os valores, some, deixa todo mundo a ver navios, e o município ainda responde subsidiariamente perante a Justiça do Trabalho, ou Justiça Civil, ou seja lá, qual a esfera do direito em que ele for chamado. Então, não pode se funcionar simplesmente porque o setor é esse ou porque o setor é aquele, cada um na sua responsabilidade. Tem que haver uma certa união, uma certa conjunção, para que a coisa funcione e, ao final, o resultado seja positivo para todos. Então, quando se licita, e o Pedro também falou outra coisa interessante, hoje, quando se traz essa preocupação de colocar todos na vala comum, além de afastar os bons gestores, também afasta as boas empresas. Porque se você tem uma boa reputação no cenário, no mercado nacional, vai ter que você vai se expor, mesmo para cair numa vala comum, né? E isso é alvo de investigação, às vezes, e acabando tumultuando a sua noite ou prejudicando a imagem da sua empresa, né? Então, pessoal, tomada de contas nada mais é do que um procedimento excepcional, extraordinário. Ele não é para existir. Um contrato com a administração pública ele tem que ser gerido. O fiscal de um contrato ele tem uma ocupação, ele tem uma função. Ele tem que, mês a mês, gerir o contrato, fiscalizar o contrato, para saber se aquilo que foi adquirido está sendo entregue. A prestação de conta não se faz só ao fim. Ela tem que ser feita de tempos em tempos. Eu costumo dizer o seguinte, que o servidor público ele não é um status. O servidor público é um cargo extremamente importante para a nação. Eu costumo dizer que é até um dom o servidor público, porque não é fácil servir, como o próprio nome diz. Então, quando se senta na cadeira importante de uma gestão pública, a presença, a preocupação, o cuidado, ele tem que ser extremo, para se evitar discussões futuras desnecessárias, ou que já causam prejuízos ao erário, sem possibilidade de recuperação. Então, a tomada de contas especial ela vem como um procedimento para se apurar essas irregularidades, né? Ela pode ser iniciada, aliás, ela deve ser iniciada pelo administrador local, está previsto aí na nossa resolução do Tribunal de Contas. Não existe no nosso ordenamento uma legislação específica para a tomada de contas especial. Muitas das vezes ela é tratada nos regimentos internos dos TCS. Cada um tem o seu. E o nosso é recente, né? Que se fala desde 2008. Cara, é doido, 2008, nós estamos em 2024. Mas, em termos de legislação, isso é recente. Igual o nosso Código Civil 2015. Até hoje, tem assuntos que não foram consolidados, que a jurisprudência tem que intervir para poder complementar aquele assunto. Porque, de fato, é uma matéria ainda muito nova, se considerarmos a maturação, o tempo de maturação e de atendimentos aos anseios da sociedade. Certo? Bom, o objetivo, então, é apurar os fatos, é botar o dedo em quem errou, né? E, principalmente, obter o ressarcimento do erário, que o objetivo principal é esse, é obter o ressarcimento do erário. Agora, uma coisa interessante que precisa ser dita é o seguinte, pessoal. Eu já vi, muitas das vezes, essa dicotomia que o Pedro colocou aqui, que eu achei bem interessante, em descobrir o que é erro e o que é fraude. A tomada de contas ela visa descobrir a fraude, e não o erro, ou não a criação de erro. Como assim, Carlos? Criação de erro? Muito simples. Quando você faz um contrato, prestador de serviço entrega, gera nota, dá a medição, o secretário autoriza o pagamento, ele gera nota fiscal, chega no financeiro, não tem dinheiro. E aí, o que faz? Enrola 30 dias, 40 dias, 50 dias, até não ter mais dinheiro para pagar, não tem dotação orçamentária. Vamos fazer uma tomada de contas ali, quem sabe a gente encontra alguma coisa para enrolar. Eu vou dar um exemplo muito simples do que eu estou falando. Aquisição de medicamentos. A aquisição de medicamentos, isso é ótimo para acontecer. O órgão licitante faz o edital, o termo de referência, em cima da tabela CEMED. Aí, quem ganha a licitação? Quem dá o maior desconto em cima da tabela CEMED. Certo?
Entende do assunto. Bom, uma vez vencida a licitação, entregue o medicamento, autorizado, o prefeito foi lá, fez o capital político dele, entregou o medicamento a todo mundo. Aí chega um ordenador de despesa e ele fala assim, a tabela certa para usar não era a CEMED, era o BPS, que é o Banco de Preço de Saúde. E como que funciona o Banco de Preço de Saúde? Que essa tabela CEMED ela é feita pela Anvisa. Agora, o BPS ele é feito da seguinte forma. O município A comprou o medicamento dipirona. Ele entra no sistema e lança. Eu comprei dipirona a R$1. O município B faz a mesma compra. Ele entra no mesmo sistema e coloca. Eu comprei dipirona 50 centavos. Até se formar um preço médio. E, a partir desse preço médio, se faz os termos de referências futuros. Funciona o BPS? Nunca funcionou. Primeiro, os lançamentos não são feitos. Segundo, são feitos de forma equivocada. Eu já vi dipirona ao valor de R$1.580.000, uma unidade. Assim como eu já vi ao preço de 0,000001, que eu nem sei qual que é essa dízima que dá aqui no finalzinho. Então, não é possível. Só que o ordenador de despesa entendeu aquilo, e era uma pergunta que eu ia fazer para o Pedro, porque no TCE tem essa discussão. No TCE tem gente que entende que a tabela CEMED pode ser usada, e tem gente que entende que a tabela CEMED não pode ser usada. Então, faça essa tomada de preços, a tomada de contas especial, para apurar eventual crime de superfaturamento. Ora, mas eu segui a regra do edital. O edital era a tabela CEMED. Eu dei desconto de 2%, 3%, 4%, 5% em cima da tabela, que já é um preço de mercado médio. Não, mas a tabela BPS aqui, seu valor está acima da tabela. Então, criou-se um factoide, ou criou-se uma situação para não pagar o cara porque não tinha dinheiro. E criou-se essa situação através da tomada de contas especial. É por isso que outra vez eu vou citar o Pedro algumas vezes, porque muito do que ele diz está próximo do que eu entendo. Essa judicialização, apesar de não ser judicialização, porque o TCE não é algo judicial, mas essa processualização de contratos administrativos ou questões relativas à administração pública, ela está engessando. Eu acredito que deve estar engessando o TCE. Porque nós vimos aqui hoje mais cedo, e é de conhecimento de todos, que nós temos mais de 800 municípios em Minas Gerais. Quantos contratos se fazem nos municípios? Quantas licitações se fazem em municípios? Inúmeras. Como que um Tribunal de Contas consegue fiscalizar tudo? E aí, o licitante A, que identificou que naquela licitação tem um direcionamento para o licitante B, faz denúncia lá também. Isso aqui, tem um tomada de conta especial que eu não quero pagar. Faz denúncia também. Eu não sei como é que eles trabalham. Não sei. Ao ponto de tornar o TCE inoperante. Eu já cansei de ver entrar com denúncias, eu já entrei com denúncias no TCE, mas denúncias claras e objetivas de direcionamento. Que o resultado da denúncia vinha 4 anos depois, o contrato já tinha sido executado, o valor pago, o contrato já encerrado, aí vinha a decisão do TCE. Muito em função disso, de criação de procedimentos, em cima de procedimentos, de um TCE não tão robusto para se atender ao tamanho do Estado de Minas. Eu achei interessante em Goiás. Em Goiás tem o Tribunal de Contas dos Municípios. Lá eles dividiram o Estado em setores e criaram os tribunais de contas municipais. Achei interessante a ideia. Que só chega no TCE quando se passou pelo TCM. Achei muito interessante. Podia ser uma ideia se seguir aqui. Né? Bom, o objetivo, então, da tomada de contas especial, gente, é esse, que é diferente de uma sindicância, que é a diferença de um procedimento administrativo, que tanto a sindicância como o PA, que a gente chama, ou PAD, ele visa sancionar, aplicar sanções ao administrado ou ao licitante, enquanto a busca da tomada de contas especial é a reparação do dano ao órgão público. Certo? Quem que instaura? O gestor. Identificou que um contrato tem irregularidades.
E o que é esse fato irregular? Fato irregular são esses aqui. Não houve prestação de contas. Não houve comprovação da aplicação do dinheiro que veio de recursos públicos na efetiva obra contratada. Desfalque, desvio, ou a prática de ato ilegal. O gestor do contrato descobriu que houve irregularidade, ele tem a obrigação de gerar esta investigação. Se ele não gerar a investigação, o que pode acontecer? Ele pode ser penalizado pelo gestor executivo, pode tomar uma suspensão de até 90 dias, advertência ou censura, e, havendo denúncia ao TCE, o TCE pode forçar a abertura deste processo ou, de ofício, abrir este processo, para fins de investigar. Aí pergunta, o TCE tem condições de fazer isso? Nenhuma. Então, é o gestor público, lá na origem do fato, na origem do contrato, é que tem a obrigação de fiscalizar e verificar se o dinheiro público está sendo empregado de forma correta naquilo para o qual ele se direcionou. Então, se caso, aí, voltando ao gestor público que não faz a aplicação correta, ele ainda pode receber multas, responsabilizar-se solidariamente pelo dano causado ao Estado. Já vi multas de até R$35 mil. Pode perder seus direitos políticos e ainda inabilitado para exercer qualquer cargo da administração pública. Além de sofrer, né, a representante do Ministério Público estava aqui agora há pouco. Está ali ainda? Doutora Cláudia. Ainda pode sofrer sanções criminais, né, voltadas à prevaricação e tantos outros fatos típicos que nós temos em nosso sistema. Acho que, em suma, era isso, pessoal. Só que ele começa dessa forma. Uma vez investigado, uma vez aberto o processo de investigação junto ao órgão público, ele tem 180 dias para notificar, tentar resolver o problema junto ao contratado, porque esta é uma premissa da tomada de contas. Você tem que tentar desenvolver todos os meios possíveis e imagináveis de solucionar o problema, seja apurando o fato ou ressarcindo o erário de eventual dano causado. Em 180 dias não resolveu, instaura-se o processo. E aí tem 120 dias para realizar todas as diligências e encaminhar para o TCE julgar. Prescreve em 5 anos, e aí que está o ponto. Esse é o grande problema, que eu tenho observado com uma certa frequência. O fato do TCE não conseguir dar sequência ou dar provimento aos processos de forma célere está levando à prescrição. Isso é um problema. Porque, se de fato existir a fraude, como o Pedro também disse agora há pouco, o criminoso ele não tem medo da punibilidade. Né, doutora? Ele não tem medo da punibilidade. Ele não é esse que vai dormir com a cabeça quente, não é. Ele conta com as artimanhas do próprio sistema, e um deles é a prescrição. Né? Então, prescreve em 5 anos. Enfim, a mensagem que eu gostaria de dizer, de deixar para todos os senhores e senhoras, é essa. A prestação de contas ela deve existir do início ao fim do contrato. Quanto mais fiscalizado, orientado, direcionado, formalizado, que a administração pública não se trabalha com o diz que me disse. Aliás, nenhuma empresa e nenhum sistema funciona com o diz que me disse. A formalização é importante, por mais que seja burocrático, mas ela é importante, para que uma investigação futura tenha elementos suficientes para se impedir imputações a quem não tem nenhuma responsabilidade sobre o caso e, de fato, apure aquele que causou prejuízos ao nosso erário. Então, boa noite, obrigado a todos que ficaram até agora. Estou à disposição para esclarecimentos. Abraço. Pessoal, só para contemporizar aqui, antes de abrir a pergunta, no caso de REURB, que o doutor Carlos falou que é muito importante se falar.
Eu, quando gestor em Santa Luzia, nós abrimos um processo licitatório para fazer 5.000 unidades. Quem é da região aqui sabe que é o bairro Palmital. O Palmital foi, foi o maior projeto habitacional da década de 80 no mundo. Foi algo mastodôntico. E, como tudo no Brasil, na área habitacional, o tamanho influenciou em não dar certo. E deu errado, uma série de ocupações irregulares. Quando eu assumi em 2021, a gente foi ao governo do Estado, até o Passalho, e conseguimos uma verba lá, um convênio, para poder fazer a regularização fundiária. Deu um auê danado, todas as empresas queriam participar do processo licitatório. Eu tive 27 empresas cadastradas no processo licitatório. Fiquei numa felicidade, falei, agora vai sair, esse monte de gente interessada, agora eu estou feliz da vida. A empresa que ganhou, que se colocava como uma empresa muito séria, muito fora do contexto, que era diferente, o preço mínimo, o preço padrão que colocou, R$ 1.200 por unidade, que era um preço até regular, normal. A empresa que ganhou lançou o preço de R$ 275. Eu recebi inexecuibilidade de todas as outras 26. Todo mundo alegou que era inexequível. E com toda a razão. R$ 275 não paga a mortadela do cadastrador que vai para a rua fazer o cadastro. Então, a gente toma muito cuidado com isso, porque o preço muito baixo, e é essa questão que o Carlos falou mesmo, que quem está lá fazendo o pregão, às vezes, não conhece da REURB, gente. Uma vez eu falei numa entrevista, até com o Túlio aqui, que tinha 1.000 pessoas fazendo REURB no Brasil. Mentiroso que eu fui, não deve ter 500. E quem entende de REURB no poder público deve ter menos ainda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós que fomos ou que seremos gestores públicos, um dia vai acontecer com todo mundo, não é profecia não, tá? Mas vai acontecer. Tomar muito cuidado com o que vai fazer de termo de referência. Porque você tem que começar a travar o termo de referência de tal forma, não é para poder beneficiar A, B ou C, não. É para se resguardar. Porque lá na frente vai aparecer empresa séria, cheia de 9 horas, jogando o preço para R$ 250. Estou vendo aqui, quem é que faz REURB? O Silvio faz, o Túlio faz, a Andréia faz. R$ 250 paga alguma coisa da REURB? Nem o parafuso do drone. Né? Então, esse é um problema muito sério. E o pior é que eu tenho certeza que a empresa que jogou a 250 preenchia todos os requisitos do edital. Todos. Os certificados, com atestado de capacidade técnica, todos. Na hora que a pessoa viu, que o pregoeiro viu o preço, era eletrônico, hein? Na hora que ele viu o preço, não, melhor preço, fiz um negoção para o município, fez. Final da história, não regularizei o Palmital, está lá até hoje sem regularização, foi parar no Tribunal de Contas, todo mundo fez o recurso para o Tribunal de Contas, até hoje está parado, porque não tem, por causa dessa falta de... Foi falta de maldade minha? Foi. Eu devia ter fechado o edital mais... Devia ter criado alguns cenários para poder proibir isso. Mas não dá, é difícil, é complicado. Então, a gente fica na mão, às vezes, da falta de... Eu vou ser bem sincero, acho que a empresa ela nem sabia do tamanho que é. A empresa do sul do país, não sei se é do Paraná ou de Santa Catarina, na hora que ela viu a oportunidade de 5.000 unidades, vou fazer. E jogou o preço lá embaixo. No dia que eu levei, aí prosseguimos com o processo, um dia eu levei eles no local. A engenheira que foi, ela falou que nunca mais voltava. Então, daí você vê que eles não tinham noção do que estavam fazendo. Mas é um problema muito sério, porque você travou tudo isso, a gente perdeu o recurso do Estado e ficou sem fazer. Gente, agora a pergunta... Para quem que é? Meu nome é Alexandre Martins, eu trabalho com o Luciano Chagas na mediação. Nós temos uma cidade onde nós temos, na licitação, é dividido por itens, né? Cada item tem uma porcentagem de um valor assim que realizado, né? Uma das etapas é o cadastro multifinalitário, né? E aí, na cidade, a gente fez um trabalho onde, um exemplo, um núcleo tenha 1.000 unidades, nós conseguimos só 200 cadastros, né?
Os demais são unidades onde as pessoas não querem participar da REURB, outras são matrícula atingida, né? Mas o núcleo em si, ele contém 1.000 unidades, o núcleo de 1.000 unidades vai ser regularizado. A prefeitura, ela chegou e descontou. Não, eu vou pagar só sobre os 200 cadastros realizados, né? Isso funciona, a gente pode receber desta forma, né? O correto deveria receber tudo, porque a porcentagem do item é, um exemplo, 5% do contrato por esse item, né? O valor, por exemplo, dá um exemplo de 50 mil. Ela reduziu o valor, está pagando 20 mil. Entendeu? Isso não pode, eu acho que não Então, pode. hoje nós nos deparamos com uma insegurança jurídica muito grande do ponto de vista do Poder Judiciário. O tal do não pode, hoje está virando pode. Basta você precisar dar a solução àquilo que não tem solução. Mas esse caso é muito emblemático. Se você pegar a Lei 8666, que não é vigente mais, mas lá tinha aquele permissivo dos 25%, que a administração pública poderia reduzir sem aceitação da parte contrária, ou ampliar também sem aceitação da parte contrária. Até aí, tudo bem. Agora, eu, como advogado de empresa, penso da seguinte forma: você venceu um lote para 1.000 unidades, você se preparou para 1.000 unidades, você fez um custo para 1.000 unidades, você contratou, apesar de, na hora de quando você participa da licitação, você não é obrigado a ter aquele conjunto, mas no momento da assinatura do contrato, você é. Inclusive, é uma condicionante para a assinatura do contrato você demonstrar que tem estrutura para atender aquele contrato, né? Agora, a ata essa é uma ata. O problema da ata é esse, porque é uma futura possibilidade de futura contratação e não uma contratação. Então, o município pode contratar ou não. Então, se você faz uma ata com 1.000 itens e o município contrata só 200, de fato ele paga só 200. Ou não entendi o seu questionamento? Ah, sim. Entendi. Os 1.000, então, foram seu objeto de solicitação. Então, no meu entendimento, o município tinha que pagar pelos 1.000. Tinha que pagar pelos 1.000. E se ele não paga, você tem que utilizar as medidas judiciais para isso. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. 1.000 vezes 1.000 dá 1 milhão. No final, não deu 1 milhão. Eles estão devendo a gente, descontaram. Então, dá um exemplo, está lá 950. Não bate. Se for lá pelo Tribunal de Contas, a prefeitura está devendo a empresa. Eu vou dizer para o senhor o que eu disse no início. Contrate uma boa assessoria jurídica. Doutor, Esse é vendedor, hein? a questão é o seguinte: dentre os itens que a empresa tem que entregar, tem o cadastro socioeconômico. Então, a empresa cumpriu todos os demais, mas o cadastro não conseguiu fazer sobre as 1.000 unidades. A pessoa não quer fazer agora, mas vai fazer daqui a 2 meses. Ao começar a entregar, todo mundo vai querer. Então, Entendi. o cadastro vai ser efetivado posteriormente. O município não quer pagar sobre a totalidade dos 1.000, só sobre o número de cadastros realizados e entregues. E a gente entende que não. Nós contratamos 1.000. Claro. Pelo cadastro feito. Foi feita a abordagem, foi feita a propaganda, foi feito plantão, mutirão. Então, o município tem que pagar sobre a totalidade dos 1.000 contratados, Entendo perfeitamente. independente do prazo que será. Eu tenho um caso muito parecido, mas é com energia fotovoltaica. Não sei se todo mundo sabe, mas a energia fotovoltaica, o primeiro ato dela é conseguir a autorização junto à concessionária. Isso tem custo, isso tem preço. A empresa não recebe de forma antecipada do município que contratou. Ela tem que conseguir a autorização, instalar, trazer equipamentos para ir receber parte do contrato. E só ao final de tudo implantado é que recebe o montante integral. Então, meu cliente foi até a CEMIG e conseguiu a concessão para 20 pontos de fotovoltaica em um determinado município. Mas, por questões administrativas, só 2 pontos foram concluídos. Mas a estrutura foi montada para os 20. A prefeitura só pagou os 2. A minha pergunta, então, é no caso... Essa aí a gente já entrou em acordo com o município, aceitamos o não recebimento completo. A minha pergunta agora é: e o Tribunal de Contas do Estado, como que ele vai enxergar isso se por acaso eu receber? Vamos supor que o município, então, não percebeu isso, não se atentou para isso, e pagou sobre 1.000 unidades. O Tribunal de Contas vai entender igual aquele outro município ou ele vai entender que tem que pagar total?
Aí depende de quem vai analisar. Então. Porque se ele pegar as medições, ele não vai Porque ninguém vai. checar com o Você valor. entendeu? Nenhuma empresa vai entregar o que está contratado. Sim. Porque a pessoa pode optar por não querer. Eu sou inimigo político do prefeito, eu não quero fazer cadastro. Então, mas é por isso que aí no TCE, pelo menos eu nunca tive nenhum dissabor ainda em processos administrativos no TCE. O contraditório e a ampla defesa lá funcionam, pelo menos comigo. Então, quando é aberto o prazo para a empresa contestar eventual tomada de contas ou eventual denúncia, é a hora de você se pronunciar e demonstrar a sua regularidade, a regularidade das suas ações. E, muitas das vezes, até despachar diretamente com o conselheiro responsável, que eles são muito solícitos, e se não podem nos atender, os assessores atendem, porque, às vezes, a matéria é tão técnica que demanda a apresentação presencial, a fim de demonstrar o ponto central e evitar que fique na margem das interpretações. Sim. Porque, se ficar na margem da interpretação, o risco de o senhor ser condenado é grande. Por isso que os municípios estão até alterando os editais. Eles falavam no início, 2019, 2020, de títulos regularizados. Agora eles falam de unidades regularizadas, para não dar essa interpretação. É Obrigado. isso aí. Disposição. Pessoal, mais alguém? Boa noite, pessoal. Sou Flaviene, sou engenheira civil. É um caso que eu não ouvi aqui, nenhum parecido. Na minha cidade, sou do interior de Minas, aproximadamente 20 mil habitantes, e não foi instaurada nenhuma REURB pelo município, mas apareceu uma empresa terceirizada lá, ela já apareceu lá tem 3 anos, 3 vezes com a mesma empresa, com 3 nomes diferentes, mas é a mesma empresa. Ela Doutora. Está de olho aqui, hein? pegou, só que ela utilizou o nome da prefeitura, ela utilizou a sede da prefeitura para poder divulgar, né? Então, a população acreditou que a prefeitura estava junto, como, de fato, ela estava, né? Se ela foi na sede dela e tudo, mas não tem nenhum edital, não tem nenhum convênio, não tem nada, papel nenhum da prefeitura com a empresa. Entendi. Já achei que era o município ali se defendendo. Eu falei assim, eu não vi ninguém Opa, daqui o lá. município tá E aqui. olha que eu nem citei o município. E esse Mas eu ia pessoal é falar de cartório, hein? Cuidado. Então, mas não vai, por quê? Inclusive, eu já fui até o cartório também, já olhei tudo direitinho, porque eu regularizo imóveis, né, por outras ações, e os clientes estavam me procurando. Eu trabalho também com financiamento habitacional. Um dos motivos que eu estou aqui hoje é justamente para poder regularizar o meu município, para eu poder conseguir financiar mais imóveis. Então, eu queria saber de você, assim, judicialmente, o município, a prefeitura, o que pode ser feito? Porque a gente está montando uma empresa para regularizar, né, para entrar com o REURB da cidade da forma certa. Mas e esses, já são 38 processos que já voltaram, fora os que eles nem conseguiram entregar ainda no cartório. Mas eles chegam a fazer o pedido na prefeitura? Existe a instauração? A prefeitura instaura? Instaura, já foi para o cartório já devolveu, que está tudo errado. Falta até de documento pessoal, falta. Tá. Tudo errado. A questão de credenciamento. O que acontece? Existe a possibilidade hoje de fazer a regularização fundiária, a empresa propor a regularização fundiária ao munícipe, isso não tem erro nenhum, desde que tenha a devida instauração. Você não precisa de ter autorização do município para fazer. A lei de liberdade econômica te dá a possibilidade de não exigir essa autorização. Só que tem que ter a instauração, o pedido de instauração. No caso, a empresa não pode pedir instauração. Né? Tá, na lei fala que os legitimados. Empresa não é legitimada. Institutos são, mas a empresa não. A empresa não pode requerer. Então, quem está requerendo são os munícipes. Não existe nada ilegal nessa questão. O que está acontecendo aí é uma má prestação de serviço.
A empresa está prestando serviço de forma equivocada, na melhor das hipóteses. Já teve 38 devolutivas. O grande problema na questão, inclusive, licitatória, é quando o município abre credenciamento, que, ao meu ver, aí é uma opinião pessoal, é uma bobagem sem tamanho, que não leva nada a lugar nenhum. Mas não existe ilegalidade da empresa propor a prestação de serviço de REURB para o munícipe. Lembrando que tem que seguir os parâmetros. Não pode fazer REURB lote a lote, tem que fazer REURB do núcleo, um núcleo mínimo, que é a quadra ou um bairro. Então, ainda houve esse erro, não foi feito dessa forma. Aí é uma questão do município. Eles pegaram, não, no caso a empresa, né? A empresa pegou o bairro inteiro, sendo que dentro daquele bairro tinha loteamentos ali, até mesmo da própria prefeitura, que estava regular. Ele fez todo o processo está errado. O erro maior é a prefeitura ter instaurado o processo de regularização fundiária e não ter acompanhado. Quando eu fui secretário em Santa Luzia, eu cheguei a ter 12 empresas no município. Todas tinham instauração, publicada no Diário Oficial, todo tinha acompanhamento. Eu cheguei a revogar um monte de instauração, porque a empresa não estava prestando serviço a contento. Tá. Da minha parte, que quero resolver a situação, qual que seria o passo que eu poderia dar? Contratar um bom assessor jurídico. Não, além disso, né? Além disso. Mas eu acho que o caminho mais fácil é denúncia junto ao Ministério Público. Por quê? Não se sabe, como o Fabrício disse, pode não haver ilegalidade no processo de contratação. Ok, mas pode ter irregularidade na execução. Porque, às vezes, eu contrato uma empresa que não tem a menor capacidade técnica para resolver, e eu estou falando aqui teorização, não estou nem falando que tem a ver com o seu município, não, tá? Mas pode ser que, às vezes, a contratação é uma fachada, eu contrato uma empresa que tem um KNAI que executa aquela atividade, mas nunca executaram, eu faço uma contratação, às vezes, por dispensa ou por Uninex, só para colocar a empresa para dentro, ela vai lá, faz um serviço mais ou menos en passant para ter a prestação de contas e entrega aquilo como se fosse o serviço concluído, mas, na verdade, nada foi concluído porque não se atingiu a finalidade do ato. Só uma instituição consegue investigar isso, que é o Ministério Público. Só uma. Nós, advogados, não conseguimos, até não temos força para isso, mas o Ministério Público tem, porque ele pode exigir documentação, ele tem o SEAT, que é um grupo extremamente técnico, para conferir tecnicamente se houve execução ou não da prestação de serviço, e aí ele consegue, através das medidas legais, impor sanções, se for o caso de sanção. Entendi. Okay? Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguém? Essa é a última, tá, gente? Para a gente conseguir cumprir minimamente o horário. Boa noite a todos. Me chamo Gustavo, sou engenheiro ambiental e sanitarista e sou de Juiz de Fora, né? A gente começou a prestar REURB lá agora, REURB-E, né? E a minha pergunta assim vai muito relacionada ao que já foi falado aqui sobre empresas que se põem como prestadores de serviço de REURB, mas, na verdade, fazem talvez só a topografia, entrega, assim, fala que é REURB pronto, né? E aí a gente está tentando ajudar os municípios ali da Zona da Mata, que ainda não tem muito REURB na Zona da Mata, isso é muito incipiente lá. E aí o meu questionamento, muitas vezes até o prefeito não sabe o que é REURB, como instaurar um REURB, né? Ele pergunta para a gente como que a gente pode ajudar ele a instaurar um REURB para a gente prestar o serviço para ele. Só que a gente já perdeu algumas licitações, fora a REURB, porque é o menor preço. Então, a gente não vai ter o menor preço dentre as pessoas que vão entrar lá para concorrer. Porque um topógrafo, por exemplo, nada contra topógrafo, mas ele sozinho não consegue prestar REURB, ele vai entrar com a prestação de REURB e vai colocar o preço lá de 250, só que ele, na verdade, ele está 250 é só uma etapa da REURB, né? E aí vem aquela opção da licitação por preço e técnica, né? Aí, assim, eu não sei se
se teria como, ou como que a gente pode orientar até os prefeitos a talvez pensar nessa possibilidade. Até o Sakai, numa última evento de REURB lá em Juiz de Fora, eu estive com ele e me deu esse toque, porque lá a gente pegou o atestado de capacidade, eu como RT da empresa, peguei o atestado de capacidade técnica para todas as etapas do REURB que eu tenho, né, capacidade pelo CREA. E aí ele pediu assim, fala para o arquiteto que fez com vocês pegar também, porque eu não sou arquiteto, então a parte de arquitetura eu não poderia ter RT. Para a gente juntar RT de toda a equipe para poder entrar. Para quando tiver uma licitação e alguém entrar só com um RT de topografia, a gente poder nos precaver disso. Só que talvez ou o CREA, não sei, né, a participação, começar a exigir essa questão de técnica também relacionada a REURB, que a gente sabe que não é todas as empresas que vão conseguir prestar o serviço. Qual né? é o seu nome? É Gustavo. Gustavo, amanhã a gente vai ter um painel justamente sobre isso, sobre parametrização. Falta hoje uma parametrização com relação à questão do custo da REURB. O grande problema é preço. Essa questão de técnica e preço, ou preço, até pedi para o Carlos falar, que fica melhor, mas a questão da REURB é que você tem que ter hoje um parâmetro. Você não tem um parâmetro hoje. E aí cria-se de tudo. E quanto a empresa, o município mais afastado das grandes cidades, das capitais, menos conhecimento eles têm da questão de licitação. Eu já vi processo em 2 cidades diferentes, o mesmo edital. Copiou e colou. E aí você não tem noção do que está acontecendo. A pessoa que fez nem sabe o que ela fez. Esse é o grande problema. Amanhã a gente vai ter um painel sobre isso, justamente para tentar criar um parâmetro. Hoje não tem o parâmetro de obras, né? Aquelas tabelas de obras. A ideia é tentar criar um parâmetro para a REURB. Então, a gente vai ter essa discussão amanhã. Com relação à técnica e preço... O problema não é a modalidade de licitação que se escolhe. A técnica e preço, ela é um procedimento extremamente demorado, porque ela tem várias fases, várias etapas, e ela acaba engessando o procedimento. Nada contra. Mas o problema não está na modalidade da licitação. Você meio que respondeu a sua pergunta quando você disse da reunião de profissionais a fazer um instrumento que, para mim, é o suficiente, que é o termo de referência. O termo de referência é o norte diretivo da licitação. Se você coloca todas as suas condicionantes dentro do seu termo, sem direcionar, porque o Pedro falou agora há pouco também que, muitas das vezes, você coloca muita exigência e você acaba mitigando o processo licitatório, que é contrário ao artigo 37 da Constituição, que fala da pluralidade, da concorrência. Mas, num assunto tão específico quanto esse, não se pode abrir demais o termo de referência, ele tem que ser específico, exatamente para atrair para o certame as empresas que têm execução, têm condições de executar. E, na hora do certame, não é necessário que os engenheiros, os topógrafos, os agrônomos estejam na sala de licitação, não é necessário isso. Basta o pregoeiro terminou a licitação, ele leva a documentação para vocês analisarem. E aí vocês vão ter condições de saber se a empresa que venceu tem ou não condição de executar aquele contrato. É o trabalho em união que eu falei agora há pouco. Não é simplesmente entregar para a licitação, para o setor de licitação, e você também usou um exemplo que é muito comum, rotineiro. O prefeito vê um negócio, acha interessante, eu quero. Aí liga para a licitação e fala, licitação, licita isso aí. O que é isso? Um negócio chamado REURB. Licita isso aí que está dando... Toda hora que eu ligo aqui, tem um simpósio, tem isso, tem aquilo, eu quero também. Ninguém sabe do que é REURB. Não chama os profissionais da área para trabalhar o REURB. Não contrata empresa especializada não chama o órgão específico para falar sobre nada. Vai lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, atende o propósito do prefeito, bota para licitar, traz aquele monte de empresa que não faz a menor ideia do que está fazendo, mas vê a possibilidade de ganhar dinheiro, tem as condições de participação do certame, entra e vira o que a colega que acabou de falar, uma empresa que entrega e não entrega. E o prejuízo fica para quem? Para o erário, porque o erário paga. Porque, uma vez entregue o objeto do contrato, tem que se pagar. E aí, entrando no campo da fraude, se tiver algum jogo estratégico entre gestor e empresa, aí que paga mesmo. Porque ele também tem algo a perceber, junto com a empresa que está vencendo a licitação, isso no campo da fraude, né? Mas, para mim, o instrumento correto e o mais completo é o termo de referência. É ele que vai te dar o norte da direção e você não contratar gato por lebre. Não só pode, como deve.
inexigibilidade. Gente, infelizmente eu vou... Pois não. Não. Não mesmo. Gente, muito obrigado. Desculpa o avançar das horas aí. Muito obrigado. Carlos, muito obrigado.